Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao programa O Viver é Cristo. Nós convidamos você para participar desse programa que o Senhor Deus quer falar com você hoje. O Senhor Deus tem uma mensagem para você. Se você tem Bíblia, abra a sua Bíblia, acompanhe a lição. Sabemos que nós estamos passando épocas difíceis, estamos passando, o mundo está muito turbulento, nós estamos em muita dificuldade, tanto na parte da saúde, na parte política e na parte econômica. Então, qual é a esperança que nós temos nesse mundo? Nada. Esse mundo não traz perspectiva nenhuma de uma esperança de uma vida melhor. Mas só temos uma esperança, é Cristo Jesus. E é isso que o Senhor Deus preparou para você, vai falar com você e vai trazer esperança. Se a sua esperança está bem fraquinha, está perdendo a esperança, hoje vai ser renovada a sua esperança. Nós temos esse programa, meia hora de programa. Fica conosco. O cordeiro que sofreu, traído pelos seus, ele carregou por mim todo o pecado meu. Em silêncio suportou açoite, escárnio e dor, e em obediência ao Pai na cruz se entregou. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali teu amor, minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Unigênito de Deus, vieste redimir e perdoar a todo que se entregar a ti. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali teu amor, minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Quando a pedra se moveu e nada se encontrou, aleluia, glória a Deus, Jesus ressuscitou. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali teu amor, minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Glória e honra a ti, Senhor. Olá, meu amigo, você que está nesse momento, separando esse tempo para participar com a palavra de Deus. E nós queremos nesse momento agradecer a sua presença e fazer com que, através dessa palavra que vem dos céus, que vem de Deus, ela possa de fato transformar a sua vida, suprir as suas necessidades, principalmente na vida espiritual. Eu gostaria de compartilhar nesse momento a respeito de algo que mais o ser humano está necessitando nesses dias, que é com relação à esperança. Será que você tem esperança em algo? Será que as coisas desse mundo que cercam a sua vida traz alguma esperança? Nesse momento aqui,
permitindo Deus, nós vamos falar sobre uma esperança que não é passageira, mas uma esperança que é eterna. E essa esperança é eterna porque ela vem dos céus, ela vem do Criador, ela vem daquele que tem autoridade para salvar a todo o pecador. Então que você possa abrir o seu coração nesse momento e possa dar crédito àquilo que Deus vai falar a cada um de você que está nos assistindo. Eu gostaria nesse momento então de compartilhar um único versículo primeiramente em Lamentações de Jeremias capítulo 3 e o versículo 21. E aqui diz a palavra de Deus: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Se nós lêssemos esse livro de Lamentações de Jeremias, que foi escrito por um profeta chamado Jeremias, mas inspirado pelo Espírito de Deus, que deu sabedoria, deu discernimento, para que ele pudesse escrever segundo a vontade de Deus. E nesse momento aqui, em que ele está se lamentando e dirigindo essas palavras, o qual ficou aqui gravada, para que hoje nós pudéssemos estar vendo e ouvindo a respeito do que aconteceu naquela época. Naqueles dias, o povo de Israel, os judeus, eles estavam totalmente desviados da palavra de Deus. Era uma minoria que dava crédito à voz do Senhor. E então foi levantado esse profeta no meio desse povo para clamar, para se dirigir ao povo e dizer que eles estavam vivendo em desobediência à vontade de Deus e que eles deveriam se arrepender, porque senão o castigo de Deus ia cair sobre eles. Mas eles passaram por muito tempo, alguns anos, e não deram crédito àquilo que Deus falava através do profeta. E se nós fôssemos ler todo o contexto com relação ao que está ligado a esse versículo, nós iríamos enxergar, nós iríamos discernir que Jerusalém, ela tinha sido assolada naqueles dias pelos babilônicos. Naquela ocasião, o povo judeu tinha experimentado a vara da justiça de Deus sobre suas vidas. Por causa do quê? Por causa da sua desobediência. O povo não deu ouvidos à voz de Deus através do profeta Jeremias. E o povo então chegou na pior das consequências. Um povo gentil, um povo que não fazia parte dos judeus, ele invadiu então os babilônicos, aquela cidade, colocou fogo, saqueou os moradores, derrubou os muros, parte dos muros de Jerusalém, e ainda levou quase toda a população cativo para a Babilônia. E aqueles que ficaram ali, junto com o profeta Jeremias, então naquela ocasião, então o profeta Jeremias começa a dirigir essas palavras, começa a declarar o que ele estava sentindo. Mas então nós vemos aqui que naquele momento, então ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Você imagine o que aquele profeta viu e ouviu naqueles dias terríveis que aconteceu aquela assolação através dos babilônicos. E se nós lêssemos o versículo 1 do capítulo 3, diz, o Jeremias falando: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Os babilônicos, eles invadiram, fizeram toda a assolação, levaram cativos quase toda a população. Mas quem permitiu essa aflição na vida dos judeus naquela época foi Deus. Porque Deus, por muitos anos, falou através dos profetas o que iria ocorrer com eles se continuassem na desobediência, mas não deram ouvidos. E o profeta Jeremias então viu toda a aflição, viu realmente a vara do furor de Deus ser derramada, a justiça de Deus ser feita para aquele povo desobediente. Então nós vemos aqui que naquele momento o profeta Jeremias, ele estava lamentando por aquele ocorrido, mas ele sabia
que em meio daquela aflição que ele estava passando, a sua esperança, ela estava ligada ao Senhor. E ele sabia que a sua esperança no Senhor o manteria vivo para continuar firme. Se ele perdesse a esperança, ele ia cair. Ele ia também se distanciar da presença de Deus. Mas a esperança que ele colocava em Deus, o profeta Jeremias, e que ele estava passando para aqueles que ficaram em Jerusalém, era algo que trazia consolo para a sua alma. Era algo que fazia com que ele pudesse confiar em Deus, continuar confiando. E passando isso para aqueles que ficaram, para se manter vivo, para se manterem firmes e se arrependerem dos seus pecados. Quando diz a palavra de Deus em Jeremias 17:7, deixa bem claro o que significa a esperança. E a esperança, ela está ligada na confiança. E a confiança vem antes que a esperança. E ali a palavra de Deus, vamos falar o versículo 9 de Jeremias 17, diz que o coração do homem ele é enganoso. Mas Deus esquadrinha o coração do homem. Deus sabe o que passa no seu coração e no meu coração. Mas no versículo 7 diz que bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, está no Senhor. A palavra confiança, ela segue junto com a esperança. Quando você confia em algo, você deposita a sua esperança, seja em que for. E quando você deposita a sua confiança naquilo que é eterno, em Deus, o Criador dos céus e da terra, o nosso Criador. Quando você deposita essa confiança nele e começa a compreender que a palavra que ele deixou para nós é para nosso ensino, para a nossa correção e para a nossa salvação, então significa que após você confiar, você está depositando a sua esperança em algo real. Não em algo passageiro, em algo que por um instante traz felicidade ao nosso coração. E muitos hoje estão indo atrás de religiões e não da verdadeira palavra de Deus. E a religião não salva, quem salva é Jesus Cristo. Muitos estão colocando a sua esperança muitas vezes na bebida, nas drogas, porque não tem mais esperança em outras coisas, mas porque ainda o seu coração não se abriu para ouvir a verdade da palavra de Deus. Muitos confiam em homens, confiam em políticos, confiam na própria família, mas ninguém pode salvar ninguém. Naqueles dias, Jeremias estava falando, o único que pode salvar vocês é Deus. Mas vocês têm o livre-arbítrio, vocês têm que se arrepender e têm que se converter. Mas eles não deram ouvidos e então veio os babilônicos, destruíram tudo que eles tinham construído e levaram cativos, levaram preso e passaram por 70 anos nesse cativeiro. Você já pensou? Muitos não chegam a essa idade nos dias de hoje e eles passaram 70 anos. Muitos morreram dentro de uma terra estranha, junto com uma nação estranha, porque desobedeceram à voz do Senhor. E será que porventura hoje você se encontra dessa mesma forma? Se nós fôssemos fazer uma analogia, uma comparação, o povo ouviu o recado de Deus através do profeta Jeremias, mas não deu ouvidos. E aí veio a justiça de Deus. E aí perderam a oportunidade. Nos dias de hoje, nós sabemos, como diz lá em João 3,16, um versículo conhecido por muitos salvos, e mesmo aqueles que ainda não entregaram sua vida a Jesus Cristo, porventura já ouviram esse versículo, que Deus enviou o seu Filho unigênito, Deus enviou a Jesus Cristo, mas não com o propósito de condenar a nós, porque já estávamos condenados, mas com o propósito de morrer numa cruz, dar a sua própria vida,
se colocar ali naquela cruz como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, do ser humano, que está condenado nos seus delitos e pecados. E ele enviou então não para condenar, mas para salvar. E é esse o recado que nós estamos passando para você. Eu não tenho poder de transformar a sua vida, mas tenho o privilégio que Deus deixou, porque um dia eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo e fui salvo. Porque um dia confiei e hoje a minha esperança está na eternidade com Cristo. Ela é real na minha vida. E hoje eu posso ser usado como um vaso nas mãos do Senhor para transmitir essa palavra, assim como Jeremias naquela época transmitia de uma outra forma para aquele povo. Um povo que foi escolhido por Deus, separado, mas que não deu ouvido. Hoje Deus também quer fazer com que você possa se tornar uma pessoa separada desse mundo. Você não vai sair agora desse mundo, mas você vai se tornar separado. Se você ouvir a voz do Senhor, se você reconhecer que está em desobediência à vontade de Deus, e se você crer que Jesus Cristo é o único que veio para salvar a sua vida e que deu a sua própria vida por amor de cada um de nós. E ele mesmo testifica a respeito disso no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 5 e o verso 24. Jesus naquela ocasião estava explicando a respeito da sua missão, mas o que os seus discípulos tinham que fazer. E ele ali ensinava, e nesse único versículo você pode meditar e saber que essa é uma grande verdade, porque foi declarado da própria boca do Senhor Jesus antes da sua crucificação. E ele diz: em verdade vos digo, algo no presente, quem ouve a minha palavra, você está ouvindo nesse momento a palavra de Deus, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. É no presente. Não é no passado e nem vai ser no futuro, é hoje. E você está tendo essa oportunidade de ouvir o recado através da palavra de Deus, através de um servo de Deus que está sendo inspirado pelo Espírito de Deus. Porque esse Espírito habita no meu coração e um dia pode habitar no seu, se você, da mesma forma, crer na palavra de Deus, crer em Jesus Cristo, aquele que foi enviado de Deus. Na palavra de Deus nós podemos ter o conhecimento que existe a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E foi o Deus Filho que se fez menor que os anjos e veio a este mundo. Foi concebido no ventre de uma mulher que era temente ao Senhor. E ela deu à luz àquele que viveu aqui aproximadamente 33 anos, como um homem, mas sem pecado, porque foi gerado através do Espírito de Deus no ventre daquela mulher. E foi ele, Deus, Filho, que se fez menor que os anjos, se fez como nós aqui, mas sem pecado, passou toda a aflição que nós passamos, todas as dificuldades e enfermidades que nós passamos, mas com uma diferença, sem pecado e não pecou. E subiu naquela cruz para morrer pelos nossos pecados. Mas ele ressuscitou, viu? Ele ressuscitou ao terceiro dia para a justificação de todo aquele que nele crê. E ele diz aqui que em verdade vos digo, é algo real e verdadeiro. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Não adianta você falar que acredita somente em Jesus, mas não acredita em Deus Pai. Você tem que acreditar no Pai e no Filho. E aquele que vai selar a sua salvação vai ser o Espírito de Deus que vai habitar no seu coração a partir do momento em que você crer. A partir do momento que você confessar os seus pecados.
a partir do momento em que você sair dessa vida de desobediência. Muitos são as orações que são pedidas para que haja cura física, para que haja um entendimento dentro da família, para que pessoas saiam das drogas, da bebida, consigam um emprego. O Senhor tem a capacidade sim de ouvir a voz dos seus filhos que clamam por essas coisas, pelas pessoas, e Ele tem poder sim de fazer essas coisas se realizarem na sua vida e na vida de muitos que nos ouvem, de muitas pessoas. Mas o que Deus quer em primeiro lugar é que você busque o seu reino e a sua justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas sim, mas primeiro entrega a sua vida a Jesus Cristo. Peça oração para que Deus realmente possa abrir o seu coração, o seu entendimento. Busque a Ele com todo o coração, com todo o entendimento. E você vai ver que Deus vai conceder a você uma bênção sem igual. Lembra do que eu falei? Bendito, abençoado é o homem, é a pessoa que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E o profeta Jeremias disse isso certa vez. E completa o versículo aqui dizendo que aquele que crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não é que vai ter, tem hoje. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Lembra que eu falei? Está morto nos seus delitos e pecados? Essa é uma grande verdade. Mas se você entregar a sua vida a Jesus Cristo, a sua vida ela vai ser eterna. Os seus passos vão começar agora num novo e vivo caminho, uma nova jornada. E essa vida, mesmo que você morra aqui, essa vida eterna você não vai perder, porque a sua confiança e a sua esperança foi colocada fielmente naquele que é o autor da vida, aquele que deu a sua própria vida e que ressuscitou ao terceiro dia para justificar a mim e a você, pecador. Leve essa palavra, esse conselho de Deus dentro do seu coração e peça realmente a Deus para que Ele ajude a abrir o seu coração, o seu entendimento e que o Espírito declare tudo quanto você tem ouvido e que você confesse, que você reconheça a sua desobediência e que você possa realmente receber a graça de Deus bondosamente na sua vida. E essa graça se chama salvação, que somente o Senhor Jesus pode te dar. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Que Deus o abençoe. Amém. Em Cristo eu ponho a minha fé, qual rocha inabalável é. Na cruz por mim Jesus sofreu, e em meu lugar a vida deu. A minha fé na rocha está, em outro salvação não há. Em outro salvação não há. Minha esperança firme está, pois sempre minha fé será na morte do meu Salvador e no seu sangue expiador. A minha fé na rocha está, em outro salvação não há. Em outro salvação não há. E quando Cristo me levar ao seu celeste santo lar, da sua cruz lembrar-me-ei, e ao meu Senhor eu louvarei. A minha fé na rocha está, em outro salvação não há. Em outro salvação não há. Olá, muito bem. Nós chegamos ao término de mais um programa, o Viver é Cristo, e a mensagem de Deus foi entregue. Se você pensou bem nesta mensagem, que a esperança só está na pessoa do Senhor Jesus. Ele nos traz a grande esperança
esperança da salvação, a esperança da alegria, a esperança da paz e a esperança de estar com Ele para sempre nos céus. Antes de nós encerrar o programa, nosso irmão Gilberto vai orar por você. Eu queria dizer a você que continue mandando o seu pedido de oração, aí que passa na sua tela, o Zap, e a gente vai responder aos seus pedidos, colocar no grupo de oração. Nós temos um grupo de irmãos consagrados, que são sacerdócios de Deus, estão orando por você e continuam orando por você. Manda seu pedido. Se houver alguma dúvida na mensagem, manda sua pergunta, nós vamos responder de acordo com a palavra de Deus. Até o próximo programa, querendo Deus. Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, como é bom poder estar na Tua presença e poder falar da Tua palavra. Palavra essa que traz paz, traz refrigério para a nossa alma em dias tão turbulentos, em dias tão difíceis em que nós vivemos. Como é bom nós termos a confiança, termos a esperança num Deus vivo e verdadeiro, num Deus que enviou o seu Filho amado para ser sacrificado em nosso lugar, mas um Deus que, pelo seu muito amor, através de Jesus, derramou a sua graça sobre nossas vidas. Quero te agradecer pela minha salvação, pela salvação de muitas pessoas que já entregaram a sua vida a Jesus Cristo e que hoje fazem parte, ó Senhor Deus, não de uma igreja que está localizada num certo lugar que muitas pessoas pensam, ó Senhor Deus, que a igreja é um prédio feito de tijolos, mas aqueles que confessam a Cristo Jesus fazem parte da igreja de Jesus Cristo comprada pelo seu precioso sangue derramado na cruz do Calvário. E é nesse Jesus que nós confiamos e que nós acabamos de falar nesse momento a essas pessoas que acabaram de ouvir, ó Senhor Deus, a Tua voz. Que o Senhor possa trazer consolo a esses corações, fazer com que eles, ó Senhor Deus, nas suas necessidades, possam compreender que o motivo maior de nós estarmos aqui é porque nós desejamos que eles possam ouvir, possam abrir o seu coração e realmente confessar a Jesus Cristo como seu Salvador. Realmente, ó Senhor Deus, nós oramos também pelas necessidades que eles muitas vezes estão passando, às vezes um problema familiar, às vezes um desemprego, às vezes, ó Senhor Deus, às vezes falta de alimento dentro do seu lar, às vezes algum filho ou algum pai ou mãe que estão nas drogas, na bebida, aonde não há esperança, aonde não há paz, aonde realmente, ó Senhor Deus, tudo isso é passageiro, mas que o Senhor possa suprir as necessidades de cada um que nos ouve e principalmente eles venham de fato a entregar a sua vida a Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe e possa nos usar sempre, Senhor Deus, através da Tua palavra para anunciarmos a Tua verdade, porque cada um de nós, ó Senhor Deus, necessitamos do Senhor. Que o Senhor de fato, ó Senhor Deus, nos abençoe em tudo e principalmente aquele que acabou de ouvir a Tua palavra, ó Senhor Deus, nesse momento através desse programa. Nós fazemos essa humilde oração e oramos no precioso e no santo nome do Senhor Jesus. Amém.